Olá pessoal, boa tarde, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais essa live do Gestão Médica 4.0. Estamos aqui todos os dias às 18 horas, nessa quarentena agora, né? Então, quero agradecer as pessoas que estão mandando mensagem em relação à Semana da Gestão Médica. Foi muito legal. E hoje a gente vai falar um pouquinho, começando agora, a gente vai falar um pouquinho sobre desculpability. Deixa eu colocar aqui o tema da live de hoje. O que é desculpability? É a arte de colocar sempre a culpa no outro, né? Eu nunca tenho a culpa sempre é do outro. Então, esse é o tema da live de hoje. E de onde que surgiu essa ideia de falar do desculpability? Olha só, eu estava dando uma olhada em alguns livros e me chamou muita atenção esse livro. E aí eu comecei a ler, né, já estou bem evoluída no livro, que é um livro chamado Desculpability. Ele é um livro de um autor brasileiro, chama João Cordeiro. E ele fala justamente, ele traz essa história da desculpability, inclusive para o campo empresarial. Então é bem interessante, inclusive recomendo a leitura. E o que ele parte do princípio? Que o ser humano, ele tem naturalmente o desejo de colocar a culpa no outro. O ser humano nasce com esse instinto de a culpa não é minha. O ser humano nasce com esse instinto de que a culpa sempre é do próximo. Ah, não foi eu que fiz, ou só fiz porque o fulano também fez, ou eu só fiz porque o fulano fez assim, assado. Então a culpa nunca é sua, você nunca assume a culpa. E isso é um problema do ser humano como um todo, e quando a gente está falando de Brasil, de brasileiros mais ainda, né? Então isso é um problema. Por quê? Na teoria, na verdade, o que ele quis dizer? Que quando a pessoa não faz algo certo, ou deixa de fazer algo, ou não faz da forma como deveria fazer, sempre ele tem a tendência de colocar a culpa no outro. E isso, na visão do autor, é o que ele chama de desculpability, tá? Que é justamente essa capacidade que nós, seres humanos, temos de estar aí sempre colocando a culpa no próximo, sempre colocando a culpa naquela pessoa que está ali por perto, pode ser no marido, pode ser no vizinho, pode ser nas pessoas que moram com a gente na casa, enfim, as desculpas podem ser diversas, tá? E as desculpas estão desde aquele tipo assim, já era assim quando eu cheguei, não fui eu quem fiz isso. A minha filha fala muito isso. Filha, junta aqui esses brinquedos do chão. Mãe, mas não fui eu que fiz. Eu não tô perguntando se foi fazer que fez, filha. Eu tô pedindo pra você juntar o brinquedo do chão. E aí ela acaba juntando, meio que emburrada, do tipo, não é justo porque não fui eu que fiz isso. E quando a gente traz pra nossa empresa, é muito comum que o nosso funcionário também faça isso, né? Não foi eu quem fiz, não foi eu que coloquei ali, não é culpa minha, de quando eu cheguei aqui já era desse jeito, enfim, as desculpas são diversas, né? E o livro trata e retrata exatamente sobre tudo isso. Eu achei, assim, fantástica a abordagem dele, de como ele faz essa abordagem do livro, porque realmente é uma coisa que acontece, realmente a gente é assim, a gente age dessa forma, né? Então, o nosso cérebro, ele é mais voltado para achar culpados do que para se olhar, do que olhar para dentro, ou até mesmo do que para perdoar, né? A gente sempre quer achar culpados, a gente sempre quer achar quem foi que fez aquilo, de quem é a culpa, enfim, para coisas diversas. Desde para a gente é incapaz de ter atos de resolver a situação, tipo, alguém jogou um papel de bombom no chão. Em vez de você juntar, não, você simplesmente diz, não foi eu que joguei, foi aquele cara ali que jogou, aquela pessoa que jogou, enfim, então é ele que tem que juntar. Quando, na verdade, o benefício de você juntasse seria de todos, né? O benefício é para todos. Então, não tem que existir isso na sociedade. Isso é um atraso, na verdade, da sociedade humana. E eu acredito que a gente sofre muito por causa disso, por causa dessa desculpability. E isso serve para todas as áreas da nossa vida, inclusive para as empresas, né? Então, o que tem de desculpa nas empresas? Eu já enviei e-mail, estou esperando, né? Tipo, cadê aquele e-mail que você enviou? Você não ia falar com fulano? Você já viu aquela compra que a gente pediu? Por que está demorando? Já enviei e-mail e ainda não responderam. Tá, mas aonde está a sua ação de ir mais além? De questionar, de mandar outro e-mail, de ligar que seja, de entrar em contato e perguntar. A gente não pode assumir sempre esse caráter de esperar. O esperar não deixa de ser a desculpability, porque a gente está arranjando uma desculpa para não ter realizado a função ou a ação que deveria ter sido realizada. Então,
a gente tem que começar a trabalhar dentro da nossa empresa, tirar isso da cabeça das pessoas. Essa desculpability excessiva, né? De que tudo é em função da outra pessoa. Ah, eu já fiz a minha parte, eu já mandei o e-mail, agora estou esperando ela responder. Tá, ok, não respondeu, 2, 3 dias, e aí, o que você vai fazer? Vai continuar esperando? Não, vamos agir, né? Então, é essa tomada de ação que normalmente a gente precisa, como líder, dar para o nosso funcionário, tá? A outra desculpa bem comum na empresa, essa função não é minha. Gente, isso para mim dói a alma quando um funcionário fala isso para mim. Ok, a função não é sua, mas, por mais que não seja, ali, o que ele fala muito no livro? Que quando você está dentro de uma empresa, você tem que pensar como dono. E imagina o dono da empresa, né, tá dentro da empresa, vê alguém jogar um lixo no chão, um papel de bombom no chão, que seja, e ele não vai juntar? Por mais que não seja a função dele, ali a função também dele não é essa. Ele é dono, ele não tem função de estar juntando papel do chão. Mas é óbvio que ele vai juntar. Mas se um funcionário teu não tem essa capacidade de pelo menos ver que isso seria para o bem de todos, inclusive dele também, é porque é uma pessoa que realmente tem um índice de desculpabilidade muito alto. E aí você precisa trabalhar nesse funcionário para isso, tá? Outra coisa muito comum nas empresas, já deu o meu horário. Não posso atender, já deu meu horário. Não posso fazer essa última função, já deu meu horário. Não, já estou de saída, né? Isso é muito comum nas empresas também. Isso é muito comum de pessoas que normalmente não vestem a camisa da empresa, de pessoas que não são comprometidas com a empresa, né? E a gente tem que tentar trabalhar justamente na cabeça das pessoas para que esse tipo de educação da nossa, principalmente na nossa nação, no Brasil, porque daqui a pouco eu vou falar de outros locais e vocês vão entender o que eu estou falando. Como aqui no Brasil isso é muito forte. A outra coisa que também fala muito como desculpa, mas a fulana também não faz. Tá, mas eu não estou falando que a fulana faz ou não faz, eu estou pedindo que você faça, ou que você dê o seu melhor, ou que você faça melhor. Mas sempre a culpa é do outro. Mas eu não faço porque fulano não faz. Ela é incapaz, a pessoa é incapaz de assumir que não fez porque não fez, porque deixou de fazer, porque foi, enfim, porque deixou pra lá, porque não tem um alto índice de cobrança, nem dele mesmo, nem do chefe dele, enfim. Mas não, é mais fácil você colocar a culpa no outro. Eu não faço porque fulano não faz. Então tá tudo certo, eu não vou fazer porque fulano não vai fazer. Então, isso é muito preocupante, né? E o que o autor coloca? O que implica na desculpability? O que realmente faz com que isso aconteça em alto índice nas empresas? Primeiro, a educação do povo, ela acaba levando muito a isso. E é interessante lembrar, e ele coloca isso no livro, que a desculpability ela é uma coisa que acontece naturalmente do ser humano, tá? O ser humano ele tem uma necessidade de se desculpar no sentido de que não foi culpa minha, no sentido de que eu não fiz porque não deu para fazer, eu não fiz porque não era para fazer, tá? Então isso é uma desculpa, né? Então quem quer faz, quem não quer arranja desculpa. Então, por que isso é nato do ser humano? Porque ele está na parte do cérebro mais primitivos da gente, né? Que é lá na amígdala. Então, fizeram alguns exames, então no livro ele coloca que fizeram alguns exames, inclusive com ressonância magnética, avaliando quando a pessoa dava desculpas, que áreas eram mais afetadas, que áreas eram mais estimuladas. E isso entra um pouco em neuromarketing, né? Porque hoje em dia tem se estudado muito como que funciona o cérebro humano de acordo com determinadas situações, através da ressonância magnética e através de exames de imagem mais aprofundados, justamente para poder você avaliar que áreas do cérebro são mais ativas de acordo com a resposta que o ser humano dá. Então, isso é um mecanismo de defesa nosso, né? O ser humano tem esse mecanismo de defesa, de a culpa não foi minha, eu não vou fazer porque não é minha função, eu não vou fazer porque, enfim, as desculpas são diversas, né? E como isso é do cérebro primitivo, lá da amígdala, o que precisa para se mudar? Precisa que primeiro haja uma evolução e que segundo haja realmente uma conscientização da pessoa, dizer a partir de agora eu vou ser diferente, a partir de agora eu vou mudar, a partir de agora eu vou dar o meu melhor, a partir de agora eu vou ser uma pessoa de alta performance. E quando você começa a ser uma pessoa de alta performance, as desculpas elas acabam, tá? Sabe aquela coisa do eu não vou malhar hoje porque é domingo, amanhã é segunda-feira eu vou começar. Mas quem disse que o seu corpo sabe que hoje é domingo? Eu não vou acordar cedo hoje porque hoje é feriado, eu quero dormir até mais tarde, não vou trabalhar cedo amanhã. Mas quem sabe que o teu trabalho, que a tua produção, que o teu dinheiro no final do mês sabe que aquilo é feriado, que aquilo é sábado, que aquilo é domingo. Então, isso são desculpas que a gente arranja pra gente mesmo na nossa vida.
Ah, não vou fazer dieta agora porque eu não estou malhando. Qual que é a diferença? Né? Tem que malhar para poder fazer dieta? Não, uma coisa não depende da outra. Mas a gente continua arranjando desculpas sempre para a gente mesmo, nos auto-sabotando. E isso é muito comum no meio empresarial e é comum no meio médico também, tá? E eu tô falando isso como pessoas em geral, não tem só a ver com médicos, mas como a gente fala aqui muito de liderança médica, de gestão e tudo, isso está sendo direcionado muito para empresas e para líderes como um todo. Então, o que implica na desculpability, né? O que faz haver um alto índice? Primeiro, a educação, como eu falei, a educação do povo como um todo. Segundo, é o treinamento realmente de determinados funcionários em relação a isso e a falta de gestão, né? Um líder que tolera a sua equipe dando desculpas o tempo todo é um líder que vai ter a equipe que merece. Vai ter uma equipe que não dá uma produtividade efetiva, vai ter uma equipe que não traz uma produtividade que realmente esteja à altura do que ele imagina, já que ele permite essas desculpas constantemente, tá? Bom, por exemplo, ele pega exemplos de países, né? E eu sei porque a gente viveu isso, engraçado que a gente esteve em Orlando um pouco antes de toda essa pandemia acontecer, e a gente ficou observando exatamente isso. Nos Estados Unidos, as pessoas elas são meio que 3, 4 em 1, né? Tipo, uma única pessoa que é a pessoa do café, ela é do caixa, ela serve o café, ela limpa a mesa, ela limpa o chão, ela faz o café, quer dizer, é uma alta produtividade, é uma alta performance para uma única pessoa. E nós, brasileiros, somos muito mal acostumados, tá? Enfim, desde a questão do flanelinha, a gente acha estranho não ter flanelinha nos postos de gasolina lá, mas a verdade é que o que eles tentam mostrar nas pessoas? Que você tem que ser autogerenciável, autoprodutivo e meio que se virar mesmo, né? Ou você se vira ou a vida vai virar as costas para você. Mais ou menos dessa forma que funciona nos países desenvolvidos lá fora. Então, não existe uma pessoa que é uma função única lá nos países. Normalmente, nesses países mais desenvolvidos, principalmente nos Estados Unidos, que eu estou falando agora. Porque a gente prestou muita atenção nesse detalhe, eu e meu esposo, quando a gente estava lá. Então, a gente estava brincando assim, nossa, se fosse no Brasil, tinha uns 3, 4 funcionários para fazer só isso aí. E lá era apenas uma pessoa para fazer tudo, né? Então, na verdade, é um índice de alta performance que acaba acontecendo. E isso vem da educação, né? Isso vem da educação, isso vem de uma gestão, isso vem do fato de que as pessoas elas precisam ser realmente mais produtivas, tá? E como que é possível a pessoa, de repente, saber se ela está sendo realmente produtiva, sozinho? É possível a gente chegar nesse nível de consciência e dizer, nossa, eu estou dando muitas desculpas, eu estou realmente não sendo produtivo, eu realmente não estou chegando no nível que eu gostaria de produtividade. Então, o que ele começou a perceber? Que para isso, para que as pessoas elas cheguem nesse nível de se autoavaliar, ou elas têm um alto índice de evolução, né? E isso acontece com a maturidade ao longo da vida, você acaba percebendo, e se você for buscar e você for ler tudo, que realmente ou você faz a coisa ou não acontece, né? Que, mais uma vez, usando o jargão, quem quer faz, quem não quer arranja desculpas. Olha, eu uso isso na minha vida já há algum tempo. E isso elevou muito o meu nível de produtividade. Muito, 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 muito. E às vezes é engraçado que as pessoas elas começam a te perguntar assim, mas como é que você consegue fazer tanta coisa ao mesmo tempo? Como é que você consegue fazer isso, fazer aquilo outro? E assim, pra mim, hoje, virou uma rotina fazer várias coisas ao mesmo tempo. Hoje, pra mim, virou uma rotina ser uma pessoa altamente produtiva. E isso vem realmente de uma educação que não começou assim, né? Eu já tinha uma grande vontade, desejo de crescer, de ser uma pessoa altamente produtiva, de alta performance, mas isso vem com o treinamento. Do treinamento desde os básicos, de não assistir mais novela, de não assistir mais televisão com programas bobos, de não assistir coisas que não vão me acrescentar intelectualmente, enfim, então isso vem realmente de uma construção que já está aí há algum tempo acontecendo, pelo menos há uns 5 anos. Mas quando você chega nesse nível, você já consegue entender aquilo que realmente você é culpado ou não, né? Mas ainda assim, aquilo que você não é culpado e que você consegue tomar decisões, o momento não é de dizer a culpa é do outro. Pelo contrário, é o momento de você pegar para você e aí você executar. Porque é só assim que você cresce.
E é interessante que a pessoa entenda isso. Não adianta, se o outro não fizer, e se você não fizer, ninguém vai crescer, nem você nem o outro. Então, alguém tem que fazer, né? E que esse alguém seja você, se for de seu interesse o crescimento nesse momento. Então, às vezes, as pessoas realmente conseguem chegar nesse nível de se auto-modificar através do que ele chama de accountability, né? Então, ele troca o desculpability pelo accountability. Então, são pessoas que têm um alto índice de accountability, são as pessoas altamente produtivas, que têm uma alta performance em tudo que fazem ou no seu trabalho. Mas, uma outra forma de você melhorar a desculpability, no caso aí falando principalmente para os seus funcionários, para as pessoas que trabalham com você, enfim, para as pessoas ao seu redor, que você pode fazer é dar feedbacks. E, obviamente, é importante que a pessoa tenha uma receptividade importante, né? Porque também tem pessoas que, quando elas se negam mesmo, elas não têm nem essa receptividade. Mas o feedback, ele é uma forma de você tentar fazer com que a pessoa acorde, dizer, ó, não foi legal, a culpa aí, isso aí, independente de quem foi a culpa, mas eu acho que você podia fazer melhor, eu acho que você pode dar o melhor de você, qual vai ser a diferença de você fazer isso ou não fazer, aonde você quer chegar com esse tipo de comportamento. Eu acho que essa é a pergunta, assim, que mais impacta na vida de uma pessoa, aonde você quer chegar com isso? Eu acho que quando você pergunta isso, você mata a pessoa, assim, sabe? Na unha, digamos assim. Pô, onde é que você quer chegar com esse nível de comportamento? O que você acha que ele vai te fazer acrescentar? O que você acha que vai mudar na tua vida se você continuar tendo esse mesmo nível de comportamento? Se você continuar culpando os outros por tudo que você faz ou por tudo que você poderia melhorar? Então, isso é muito forte realmente. Então, às vezes, precisa realmente de alguém dando um feedback. E aí, essas pessoas, só relembrando um pouquinho aqui o que o autor falou, porque eu anotei algumas coisas aqui para não esquecer para falar para vocês. Como eu disse, a desculpability, ela é nata do ser humano, ela vem lá do sistema límbico, ela vem lá da amígdala, né? Então, ela é uma forma de autodefesa nata. E para que isso realmente mude, por que o processo, um deles é a evolução? Porque você acaba transformando aquilo para uma forma mais, uma parte mais evoluída do cérebro, que é o córtex frontal. E aí, quando você chega no córtex frontal, que você consegue realmente ter uma autoprodutividade, você consegue dizer, opa, isso aqui eu posso melhorar, isso aqui, não sei se foi culpa minha ou se não foi, mas não importa, eu posso modificar, então eu vou modificar, tá? Então, eu acho que esse é o nível que a gente deseja ter. E aí eu falo, inclusive, agora também como medicina. A gente tem que ter esse nível como medicina, como médicos, a gente tem que ter esse nível como gestor, a gente tem que ter esse nível como líder também, né, da nossa equipe. Então, é a forma como você chega na alta performance, né, alta performance de tudo. Todos os grandes nomes de empresários que vocês conhecem no mundo, no Brasil e no mundo, todos os grandes nomes de médicos, inclusive, de escritores, de grandes professores, de grandes palestrantes, todas as pessoas que você conhece, que têm um alto índice de accountability, que é o contrário do desculpability, são pessoas de alta performance. E é engraçado que eu lembro de uma paciente. Eu lembrei de uma história agora que eu vou contar pra vocês. Eu lembro de uma paciente que ela foi comigo há não tem muito tempo. Não tem muito tempo ela foi comigo, acho que tem uns 4 meses. E ela falou assim, ela não deixou o WhatsApp lá na clínica. E eu achei aquilo estranho, né? Ela tinha um número de celular, mas ela não tinha um WhatsApp. E eventualmente, uma vez a gente tentou falar com ela tinha marcado uma cirurgia, e ela falou, doutora, se for falar comigo, liga pro meu telefone, porque eu não tenho WhatsApp. E assim, você vê que não era uma pessoa que não era por dificuldade financeira que ela não tinha WhatsApp, ela não tinha dificuldade, porque era uma pessoa bem vestida, uma pessoa, né, com, enfim, bolsa de marca e tal e tudo mais, você percebia que não era por questão de um telefone muito bom, um smartphone. O que acontece? Por que ela não tem? Aí eu tive a curiosidade, mas por que você não tem WhatsApp? Na hora, até pensei, tipo, deve ser alguma coisa de marido dela, ciumento e tal, alguma coisa, mas não tinha nada a ver. Ela me falou, doutora, é o seguinte, é que eu trabalho numa empresa de alta performance. E por trabalhar numa empresa de alta performance, o WhatsApp ele é um grande distrator. Ele é uma coisa que realmente distrai muito a gente. Então, tanto eu, e ela é a dona da empresa, ela e o esposo, tanto eu quanto os meus funcionários, eles não têm WhatsApp na empresa. A gente não, é uma das prerrogativas da empresa que eles não tenham WhatsApp. Por quê? Isso faz com que eles tenham uma alta performance, porque não tem nada durante o tempo de trabalho ali que realmente distraia eles. Eu digo, tá, mas como vocês trabalham numa grande empresa, inclusive é uma empresa que trabalha com vendas, como é que vocês falam com as pessoas? Eles tinham contatos diversos com pessoas de outros estados e tal. Aí ela falou que eles falavam através de conferência de vídeo.
o Skype, falava através do Skype. E eu falei, tá, mas isso não trava um pouco o processo? Ela disse, não. Quando ele sempre a gente avisa, como eu estou lhe avisando, e como eu estou lhe avisando, a gente sempre avisa aos nossos fornecedores ou aos nossos clientes que a gente trabalha dessa forma com o Skype, e com isso a gente consegue uma alta produtividade. E consegue praticamente nível 0 de distração. E quando ela me disse isso, eu lembro que eu fiquei tão impactada com essa informação, né, há um tempo atrás, e desde então eu comecei a ter alguns cuidados, inclusive na questão do WhatsApp também. Do tempo que a gente fica disponível para o WhatsApp, do tempo que a gente realmente dedica àquilo. E hoje em dia no telefone, não sei se vocês já perceberam, mas tem a quantidade de tempo que você fica em cada local, cada aplicativo, tipo no Facebook, no Instagram, nas redes sociais como um todo, no WhatsApp inclusive. Tem o tempo lá que você consegue controlar quanto tempo você fica nas redes sociais, no celular, fazendo produtividade, enfim. E aí eu comecei a me observar em relação a isso, e realmente faz toda a diferença. Quando você fica menos no WhatsApp, quando você coloca no silencioso, quando você bloqueia alguns grupos, quando você silencia alguns grupos durante um tempo, você consegue ter uma alta performance, porque você tira a distração. E isso para mim fez uma diferença muito grande. Eu já tinha tirado a questão da televisão da minha vida há muito tempo. Eu assisto eventualmente alguns filmes com a minha filha, com meu marido, que a gente gosta bastante de assistir filme, mas coisas escolhidas, não a programação liberada, e jornal que eu assisto um ou outro. Mas o resto, programação geral da televisão, eu já não assisto há muitos anos. E isso me deu sim um alto índice de alta performance, onde eu consigo ler mais, eu consigo estudar mais, eu consigo me dedicar a outras coisas que são projetos interessantes. Acaba minha bateria aqui. E isso realmente faz a gente começar a focar mais no nosso objetivo. Então a pergunta é, qual é o seu foco, né? Se você tem um foco, realmente foque naquilo, faça de 100% daquilo. Né? Eu vejo pessoas que vão às vezes malhar com o celular na mão. Pô, o cara fica mais tempo no celular do que na academia, fica mais tempo conversando no celular, no aparelho, do que fazendo na academia. Eu, quando vou pra academia, nem celular eu levo, porque eu acho que é uma distração, uma perda de tempo. Então, às vezes, você tá marcado para fazer um treino assim de 40 minutos, 30 minutos, que é muito mais efetivo do que você ficar 1h30 na academia, sendo que dessa 1h30 você fica 40 minutos só no celular. Então, são exemplos básicos, são exemplos práticos, mas que acontecem no dia a dia, tá? E a pergunta é, que tipo de pessoa você quer ser, né? Você quer ser uma pessoa comum ou você quer ser uma pessoa excelente, de alta performance? Uma pessoa que faz a coisa acontecer, uma pessoa que realmente muda a sua vida e a vida dos outros. Porque se você quer ser essa pessoa, chega de desculpas, tá? Chega de desculpas. Aliás, não vai dar pra vocês verem, mas eu uso uma pulseirinha, não sei se vocês já perceberam, que isso há muito tempo que eu uso essa pulseirinha, gente. Tá escrito aqui, chega de desculpas, tá? Chega de desculpas, não sei se dá pra ver. Porque é realmente um propósito que eu tenho, né? Pra gente não ter desculpas. Então, esse livro fez muito sentido pra mim. Quando eu comecei a ler, eu achei ele agora há pouco tempo, tô lendo ele há pouco tempo, ainda não terminei, mas ele já tá começando a fazer muito sentido, porque já é uma coisa que eu acredito há algum tempo e que eu pratico há algum tempo, então eu gostei bastante. Então, se você tem um propósito, assim, aí eu acrescentei de tudo isso que ele falou o seguinte, que não é só a questão da desculpa ou não, é a questão de você avaliar o propósito também. Se você tem um propósito de vida, se você tem um propósito forte a seguir, se você tem um propósito de estar na sua empresa, de crescer a sua empresa, de evoluir pessoas, porque uma das coisas que eu acredito também, não é só de você crescer, é de você evoluir as pessoas que estão com você. De você evoluir elas como pessoas, de você evoluir elas como empregados, de você evoluir elas como profissionais que são. Eu sempre digo para as minhas secretárias, para as minhas funcionárias o seguinte, quando eu dou curso para elas e quando eu dou aula para elas, eu digo, olha, isso aqui não é para vocês usarem só aqui. A gente não sabe o dia de amanhã, vocês podem me deixar amanhã, eu posso querer de repente que em algum momento não faça mais sentido a presença de vocês aqui, mas isso vocês vão levar para a vida de vocês. Então, para mim, me causa uma satisfação muito grande eu saber que eu estou fazendo outras pessoas evoluírem também, né? Dentro das suas habilidades, elas estão evoluindo também. E isso para mim é maravilhoso. E quando a gente fala evoluir, é evoluir como pessoa, como profissional, sabe? As pessoas fecham muito essa história de evoluir tem que ter aumento de salário, evoluir tem que ter aumento de cargo. Não é isso, gente. Às vezes você tem uma boa evolução na sua vida profissional, na sua vida amorosa, inclusive, na sua vida pessoal, não envolve necessariamente dinheiro. Nem sempre tem o dinheiro envolvido.
pode ter também, mas nem sempre é só dinheiro. A evolução é muito mais do que isso. E você pode se desenvolver muito como pessoa, você pode se desenvolver muito como profissional também. E você pode fazer como médico isso pelas suas funcionárias. Seja um líder inspirador, seja um líder que elas admirem, que elas tenham inspiração e dizer, poxa, eu gostaria de ser como ela, sabe? Assim, eu gostaria de fazer isso como ela faz, eu gostaria de ter essa disciplina que ela tem, eu gostaria de fazer dessa forma também. E aí, quando você faz isso, você está inspirando a sua equipe a serem pessoas melhores, a serem pessoas que têm um propósito maior, né? Diferente de só a cobrança do dia a dia do trabalho, né? Então, o que eu quero passar por aqui para a gente finalizar essa nossa conversa de hoje, tá? Elimina de vez as desculpas, que aí você com certeza vai entregar resultados excepcionais. Quando você elimina as desculpas, os resultados eles se tornam excepcionais, tá?